uma teoria que eu me identifico muito, na qual eu me identifico muito por conta da minha infância, que é do jovem, que não consegue ser enxergado socialmente. As pessoas passam por esse jovem, principalmente na Zona Sul lá do Rio de Janeiro, como se fosse aquele filme Ghost, do outro lado da vida, passa por dentro da pessoa sem perceber. E esse moleque, ele acaba emergindo dessa sombra de invisibilidade quando ele mete a mão na arma. Cria o sentimento, só que é o sentimento negativo, de medo de nós, mas cria um sentimento e passa a ser visível. Então, com esses trabalhos sociais que acontecem dentro desses lugares, acho que são formas de dar visibilidade a esse jovem sem que ele pegue numa arma. Uma câmera de vídeo, por exemplo, seria melhor. O clipe do Soldado do Morro, essa música que vocês tocaram agora, teve uma repercussão muito ruim. Você foi acusado de apologia ao tráfico e tudo. Alguns anos depois, você lança Falcão, Os Meninos do Tráfico, e é ovacionado, fantástico, na Rede Globo. O que aconteceu do lançamento do clipe para o documentário, sendo que você estava mostrando a mesma realidade, com os mesmos personagens? O que mudou? Cara, a sua pergunta é sensacional, porque o Soldado do Morro, especificamente, acho que foi o que deu início a tudo. Foi a primeira música que nós pegamos e fomos fazer esse videoclipe do nosso jeito. Nós levamos a ideia para a gravadora não quis abraçar, mas deixou o setor jurídico à nossa disposição, que eles sabiam que a gente ia precisar. E fomos para as favelas. A gente não queria pegar atores e dar armas na mão de atores. Eu queria ir no tráfico mesmo, dentro das favelas, como eu já tinha entrado por conta dos shows que faço, da minha história, posicionamento. Aí fiz isso que eu falei na resposta anterior, de conversar e explicar o que eu estava fazendo. O que me levou, acho que uma das coisas que me levou a fazer o documentário foi quando eu cheguei com o videoclipe pronto, nas mesmas favelas, para apresentar. Olha, antes de passar em qualquer lugar, quero mostrar pro pessoal. Quando eu cheguei lá, 80% das pessoas que tinham participado do Soldado do Morro já não existiam mais. Ali eu vi que meu clipe era importante, a música também, mas era muito pequeno diante da questão apresentada. Aí a gente descobriu a necessidade de se fazer muito mais coisas. Você ainda está respondendo ao processo de apologia ao crime? Eu ouvi dizer no final do ano passado que parece que tinha sido arquivado. Mas não sei como é que tá. A gente espera que sim, né? Não sei como é que está essa questão, não. Para quem acha que o Falcão e o Soldado do Morro são coisas diferentes, está redondamente enganado. É o mesmo material, é o mesmo trabalho. Aliás, foi um que puxou o bonde para o outro. Então, são todos trabalhos, todos conectados. E o que fez a diferença foi quando eu estava sendo acusado de apologia do crime, eu sabia que era uma acusação recheada de preconceitos, de racismo, porque uma pessoa de uma classe social diferente, de outra cor de pele, fizesse um videoclipe como Soldado do Morro, aquilo deixaria de ser crime e se transformaria em arte. Então eu fui para as mesmas emissoras que estavam me criticando na época e disse que iria continuar. Não em tom desafiador de quem tem peito de aço, que eu também não tenho, mas no tom de quem não deve nada a ninguém, de quem não está cometendo crime nenhum e só quer trazer mais uma contribuição importante a esse assunto. Eu convido agora a Marina Magese para vir aqui para frente. Ela foi chefe do Serviço de Investigação da Delegacia de Entorpecentes da Polícia Civil e agora é deputada federal. Muito bem-vinda, deputada Marina. Antes da gente começar a conversar, eu queria que a gente visse aqui no nosso telão alguns depoimentos sobre violência. Nós temos uma preocupação grande com a grande tragédia brasileira do período atual, que é a violência letal, né? Dos anos 80 para cá, triplicou o número de pessoas assassinadas nesse país. Hoje nós temos quase 50 mil pessoas sendo assassinadas nesse país todos os anos. O Brasil se situa tragicamente como um dos campeões mundiais da violência letal, da violência criminal letal. E essa violência não se distribui de forma aleatória, arbitrária ou democrática e equitativa. Há uma forte concentração nesse processo. São jovens negros, né, mestiços da periferia e das favelas. Entre 16 e 24 anos. Esses são as principais vítimas da violência, mas também são aqueles que se encontram entre os principais autores da criminalidade violenta no Brasil. Esse fuzil é um M16 norte-americano fabricado pela Colt, de uso teoricamente restrito apenas em situações de guerra. É uma arma militar que tem outros parentes bem próximos, né? O já conhecido AR-15, os modelos da antiga União Soviética, né? Os modelos orientais, como o famoso já AK-47. A gente não costuma ver em países que não estão em guerra, né, a polícia ou uma tropa legal portando esse tipo de armamento na rua, o que ocorre com uma certa frequência no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. É inconcebível que nós temos uma Vera Solto, por exemplo, apareça um garoto de fuzil.
que a gente tenha na Atlântica um garoto de fuzil, mas está perfeitamente naturalizado na nossa sociedade que no Chapéu Mangueira, que no Cantagalo, que na Babilônia, tenha jovens de fuzis. Isso é um cenário até, de certa forma, surreal, a gente vê esse tipo de equipamento na rua sem que cause maior estranheza. Isso é um fato bastante curioso. A população do Rio de Janeiro já se acostumou com isso, coisa que não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, existe um quadro de guerra, existe um quadro que a gente pode chamar de genocídio, que é uma ação sistemática, regular, de um corpo do Estado, que é o aparato policial, principalmente, dirigido contra a parcela específica da população. Uma pesquisa realizada sobre os dados relativos a 2003 demonstram que mais de 65% dos casos poderiam ser definidos ou configuram claramente execuções, muitos tiros pelas costas, tiros na cabeça, por trás, tiros na nuca. Todos os dias, 16 adolescentes entre 15 e 18 anos são assassinados nesse país. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia são armas desse tipo sendo utilizadas por criminosos comuns, o que gera uma intranquilidade enorme em áreas urbanas. São projéteis de alta velocidade. Não é incomum em fuzis de assalto termos um alcance letal de mais de 3.000 metros, o que traria uma área de risco muito grande em caso de confrontos armados em ambientes densamente povoados. Eu estava sentada exatamente nesse lugar, era uma noite muito quente, mais ou menos 15 para meia-noite. Aí eu fui pegar o controle e virei assim. Quando eu virei, já senti assim um impacto terrível, né? Meu marido e meu filho, que estavam na sala, perceberam que tinha sido um tiro. E só fui perceber que era de fuzil lá na clínica Pinheiro Machado. Por que a violência tem aumentado cada vez mais no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e outras vezes mais? Porque simplesmente o pressuposto da ação da polícia é deter o crime. E é deter o crime, é enfrentar o crime, tendo a violência como instrumento fundamental. Então, é esse paradigma da guerra, esse paradigma bélico, que termina orientando a ação policial, que faz com que o policial arrisque sua vida desnecessariamente, que faz com que ele elimine um criminoso que poderia ser mobilizado e, principalmente, gera extremas consequências para a população da favela e uma sensação de insegurança absoluta para o conjunto da população da cidade. O papel da polícia é servir e proteger, mas, infelizmente, por questões até históricas, esse sentido tem sido desvirtuado abusivamente. Com a vinda da família real para o Brasil, né, em 1808, mais propriamente para o Rio de Janeiro, Dom João lançou mão do que era então, o que fazia papel de polícia na época, eram os chamados quadrilheiros, eram as pessoas que eram responsáveis pela organização da sociedade local aqui no Rio de Janeiro, né? Então, Dom João, com o efetivo que ele trouxe na corte, ele não dava conta dos interesses de segurança da corte, né? E não mais dos cidadãos locais. Então ele pegou esses quadrilheiros e incorporou ao efetivo que ele trouxe de Portugal, que deu origem ao que é hoje a Polícia Civil. E em 1809 ele criou a Guarda Real, que é hoje a Polícia Militar. A partir daí, no nosso entendimento, surgiu a dicotomia, polícia de um lado, povo de outro. São muitos os jovens, principalmente os jovens das camadas populares, né, que têm uma relação muito difícil com órgãos do Estado, com a polícia, por exemplo. Quem é que a polícia seleciona quando aborda, quando num ônibus, por exemplo, faz alguma revista? Essa não é uma observação impressionista. Houve um estudo empírico bastante sério e consistente e nas análises a partir de dados coletados verifica-se que, em geral, ou predominantemente, os escolhidos são aqueles personagens que apresentam os estereótipos estigmatizados na sociedade brasileira. São jovens, sexo masculino, negros e pobres. Esses são os selecionados, sobretudo.